Jedis, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Roberto e hoje continuarei a tratar das evidências da evolução. Falaremos neste vídeo sobre adaptação e semelhanças morfofisiológicas. Então, vamos começar a nossa viagem. A adaptação é o ajustamento que todos os organismos apresentam ao ambiente onde vivem. Basta observar os organismos com atenção para perceber que muitos aspectos de sua morfologia, de sua fisiologia e de seu comportamento estão muito bem ajustados ao seu modo de vida. Podemos dizer, Jedis, que a adaptação é o resultado da seleção natural que ocorre em todas as espécies, sem distinção, no planeta Terra. Em outras palavras, indivíduos portadores de características adaptativas mais vantajosas, chamados de mais aptos, irão apresentar maior chance de sobreviver e de deixar descendentes, os quais herdam as características vantajosas de seus pais. E pouco a pouco, ao longo de várias gerações, os organismos vão apresentando características físicas e fisiológicas mais adequadas e eficientes. Quando observamos os organismos de hoje, após milhões de anos de transformações, temos a falsa impressão de que esses organismos foram intencionalmente projetados por um ser inteligente para um determinado fim específico. Tal ideologia é chamada atualmente de design inteligente. Como o design inteligente não é ciência, eu não vou tratar deste assunto nesse vídeo. O que temos que ter em mente, moçada, é que os indivíduos portadores de características que melhor se adaptam ao ambiente onde vivem foram selecionados ao longo de várias gerações. Por isso que hoje encontramos espécies muito bem ajustadas, muito bem adaptadas ao ambiente onde vivem. Agora, vamos falar sobre exemplos de adaptações para entender melhor o ajustamento dos organismos ao ambiente onde vivem. Começando aí com a camuflagem. Na camuflagem, uma espécie apresenta uma ou mais características corporais que se assemelham ao ambiente onde vive. A espécie detentora desta característica adaptativa possui a vantagem de explorar o ambiente sem ser facilmente notada por espécies com as quais convive. Isso facilita sua aproximação das presas e sua ocultação de predadores, por exemplo. O urso polar, que vive num ambiente totalmente coberto por gelo, possui a pelagem branca, conferindo aí uma camuflagem. Os gafanhotos possuem coloração verde ou parda, o que garante a sua camuflagem também em ambientes florestais. Quanto ao camaleão, muito cuidado, Jedis. Ouço aí muita gente dizer que eles são os mestres da camuflagem e que sempre mudam de cor para se camuflar. Cuidado! Estudos recentes têm mostrado que as mudanças de cor nesses animais para a camuflagem têm uma função secundária. Na verdade, os camaleões mudam de coloração principalmente para divertir um potencial competidor ou predador que esteja presente no ambiente. Isso se chama aposematismo ou coloração de advertência. Interessante, não? Agora vamos falar de outro tipo de adaptação muito interessante, que é o mimetismo. O mimetismo é quando duas espécies diferentes compartilham alguma semelhança que é reconhecida por outras espécies e, nesse caso, a semelhança compartilhada confere vantagens para uma ou para ambas as espécies. Um inseto curioso é o bicho-pau, esse aí da esquerda, que imita com muita fidelidade um ramo de uma planta. Me diga se o predador teria facilidade para reconhecer esse inseto. Do outro lado, temos uma espécie de borboleta que possui em suas asas uma estrutura chamada de ocelo, que lembra olhos de animais maiores como os da coruja.
uma bela estratégia para evitar potenciais predadores. E vocês acham que só animais mimetizam? Olhe o que essa orquídea faz. Ela possui uma pétala que imita o corpo de alguns insetos fêmea. Além disso, liberam feromônios que atraem machos de abelhas, vespas e besouros, induzindo-os a copular com a pétala. Tudo isso com o objetivo de promover o processo de polinização. Isso é incrível, não? Quando eu vejo, moçada, relações tão legais como essa aí, eu fico até emocionado. Isso é muito foda, gente. Quanto aos tipos de mimetismo, temos o seguinte: o mimetismo batesiano, que é aquele em que uma espécie modelo é sempre tóxica ou perigosa, e esta espécie é imitada evolutivamente por outras espécies que são saborosas ou inofensivas. Temos aí o exemplo da coral verdadeira, que é venenosa, e outra espécie que é uma falsa coral não venenosa. Um outro caso de mimetismo batesiano é o das borboletas monarca e vice-rei. A monarca é tóxica, impalatável e sempre é evitada como alimento por pássaros. Já a vice-rei, que é parecidíssima com a monarca, já é palatável. Contudo, dificilmente ela é predada, pois sua aparência confunde os predadores. O mimetismo mulleriano ocorre quando uma espécie modelo, que é tóxica ou perigosa, é imitada por espécies que também são tóxicas ou perigosas. Um exemplo é o das corais verdadeiras. Existem diferentes espécies de corais verdadeiras, todas venenosas, que possuem uma grande semelhança de coloração, conforme vocês podem observar aí nessa figura. Agora, dando continuidade às evidências da evolução, vamos falar sobre as semelhanças morfofisiológicas. Vamos iniciar esse tópico falando sobre os órgãos homólogos. Órgãos homólogos são estruturas corporais que possuem a mesma origem embrionária, mesma organização anatômica, mas desempenham funções diferentes. De acordo com a teoria da evolução, as semelhanças que observamos nos órgãos homólogos devem-se ao fato de que todos os animais que vocês podem ver aí nessa figura descenderem de uma mesma espécie ancestral que viveu num passado remoto, da qual herdaram o padrão de estrutura óssea. Temos que entender, Jedi, que durante a evolução de cada grupo de vertebrado, a forma de muitas estruturas modificou-se devido à adaptação a diferentes modos de vida. Isso, na biologia evolutiva, é chamado de divergência evolutiva ou irradiação adaptativa. Percebam na figura que, a partir de um pequeno ancestral, diversos outros grupos de mamíferos surgiram, pois cada um desses grupos apresentou diferentes histórias evolutivas em ambientes com características bem diferentes, resultando em processos seletivos distintos. Por isso que a gente encontra essa grande diversidade aí de mamíferos nos dias atuais. Queridos Jedis, vamos encerrar por aqui a nossa aula, mas no próximo vídeo eu continuarei a falar de órgãos análogos, órgãos vestigiais, desenvolvimento embrionário e evidências moleculares. Não percam! Visitem meu canal no YouTube, Biologia Diversa, meu blog, biologiadiversa.blogspot.com e a minha página no Facebook, facebook.com/Biologia Diversa. E só para título de curiosidade, moçada, esse vídeo ele foi postado aí no dia 12 de fevereiro de 2017 e no dia 12 de fevereiro nós temos aí que comemorar o aniversário do maior biólogo de todos os tempos, o nosso querido, o nosso Charles Robert Darwin. Darwin, muito obrigado por tudo aí que você fez pela biologia. Sou seu fã. E é isso aí. Um grande abraço a todos e vamos encerrar a nossa aula.